para Ó, tá gravar? gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso Investor Day. Agora sim, Bárbara, você pode falar. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos. Aqui é a Bárbara, sou cofundadora aqui da Academia do Desdomo, junto com o Marcos, que é meu esposo, ele é nosso co-anfitrião aqui nessa noite. Queria só deixar um aviso para vocês. A gente está gravando essa reunião, né, para que ela possa ser disponibilizada para as pessoas que não puderem acompanhar com a gente ao vivo. E para nós é uma grande alegria hoje nosso Academia D-Day, que hoje é 27 de novembro, dia do aniversário da academia, e a gente tem a honra de receber vocês aqui essa noite para poder explicar um pouco sobre esse nosso projeto, não só do ponto de vista, puxa, olha que iniciativa interessante, né, que pode ser apoiada, que pode ser ajudada, mas também como um modelo de negócio viável, né, para ser investido, é algo que seja interessante para a família de vocês, né, porque o que a gente quer aqui, e eu espero que vocês percebam ao longo dessa reunião, não é doação, né? A gente vê muitas instituições, muitas organizações boas por aí que têm feito muito bem, mas que trabalham com esse modelo, né, de pedir doações, de ajudar. Aqui o que a gente quer é justamente ter uma empresa que consiga brigar com outras empresas no futuro, consiga crescer e crescer junto com as famílias. É para isso que vocês estão aqui hoje, a gente vai explicar ao longo da noite, né? Mas nosso objetivo é mostrar que a Academia DD é um projeto feito por família, para famílias, e que a gente quer crescer junto com vocês aqui, né? Bom, Marcos, você gostaria de começar comentando um pouquinho, né? De onde será que veio esse negócio aí de Academia DD? A gente está aqui agora completando 6 anos. Mas de onde surgiu isso? Conta um pouquinho desse histórico para aqueles que talvez estejam chegando aqui agora, ou aqueles que caiam de paraquedas eventualmente no YouTube depois. Maravilha! Então, olha só que alegria. É o sexto ano, o quinto ano que a gente já faz esse evento. Para que serve esse evento? Investor Day, o Dia do Investidor. Para que serve? Para a gente dar para o mercado informações, como é que está andando a empresa, para a gente fazer um panorama. Eu estou em destaque? Para a gente fazer um panorama da empresa, quais são os resultados até agora, o que que a gente olha para o futuro. Então, é um momento que a gente para no ano um pouco mais longo. Talvez a gente vai ficar aqui uma hora, provavelmente. Todo trimestre eu faço uma reunião mais curta, chamada Call de Resultados. E nessa reunião a gente olha minuciosamente aquele resultado, aquele trimestre. Então, falando rapidamente aqui sobre o nosso projeto, já tem 6 anos de CNPJ. Eu sou casado com a Bárbara. Eu sempre trabalhei em multinacionais, trabalhei na Vale do Rio Doce, trabalhei na Lafarge, trabalhei na Redditor, na área de suprimentos. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de negócios, eu gosto muito de ler o valor econômico, mandar cartas para lá. Eu tenho essa cabeça de governança. Atualmente, eu participo de 7 conselhos de administração. É, Até o Luiz está aqui, um dos conselhos que eu participo. A Bárbara, minha esposa, tem uma cabeça totalmente diferente. Ela tem uma cabeça de educação. Ela já vai fazer aí quase 10 anos que ela estuda esse método de educação clássica. A gente trabalhou ela trabalhou numa escola como professora de inglês, professora de religião lá no Rio de Janeiro. Ela já foi na Inglaterra, participar de um congresso muito bacana. Falaram que ela deu um discurso lá muito bonito. Chamaram ela para escrever 2 capítulos de um livro sobre educação clássica, que vai sair ano que vem. Em 2024, ela foi nos Estados Unidos com uma coordenadora nossa para fazer um outro curso também. A gente participa ativamente da Expo Homeschooling, já é o terceiro ano consecutivo. Esse ano somos patrocinadores desse evento. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para vocês entenderem, a empresa, eu sou apaixonado, eu não falei também, eu sou apaixonado por empresas, assim, analisar empresas. A nossa família já investe em ações, eu acho que vai fazer uns 15 anos aí no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vendeu uma participação para começar esse projeto aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque eu acredito que organização, empresa,
você tem que olhar principalmente para os donos, né? O presidente, o conselho de administração, quem são essas pessoas que estão ali? E aí eu queria dar um panorama meu, nessa visão de mercado, governança, e o panorama da Bárbara, né? Nessa visão de acadêmico, né? Então, só queria mostrar um slide para vocês, bem brevemente, que aí a Bárbara pode falar um pouquinho sobre os nossos diferenciais. Esse daqui, vou compartilhar com vocês. Daí, Bárbara, você me fala se está aparecendo direitinho, bonitinho. Ah, pode, não tá em, agora, isso agora tá em tela cheia. Legal. Então, pessoal, é, se você pudesse, Bárbara, me tirar de destaque, seria ótimo. Mas tá, o que tá em destaque agora é a tela mesmo. Não tá você em destaque, não. Tá, maravilha. Parar de destacar. Parar de destacar. Legal. Então, Investor Day, Academia Dulcis Domus. Isso significa docilar, né? Investor Day é esse dia de investidor, de panorama, né? Então, a nossa agenda aqui é falar um pouquinho sobre a academia, falar sobre o nosso negócio. Eu vou chamar a Bárbara para vocês entenderem como é diferente a nossa oferta educacional. Falar um pouquinho da nossa cultura, como ela vai ganhar o jogo. E no final a gente vai chamar vocês para ser sócios, né? Eu estou muito feliz também, Gaglioto está aqui, um sócio bem antigo. É muito bom ver você aqui. Então, a gente sempre mostra esse slide. Aqui, pessoal, a gente vai sonhar com vocês, mas eu não tenho bola de cristal, tá? Então, o futuro Deus pertence. Aqui foi o nosso começo, em 2019. A gente assinou esse CNPJ. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre quis ter uma empresa, fiquei extremamente feliz nesse momento. Então, a gente começou em 2018 o projeto na pessoa física, aí em 2019 a gente assinou o contrato, a empresa valia R$ 1.000. Queria que vocês guardassem esse número, R$ 1.000, né? A gente investiu nessa empresa. E falando um pouquinho mais, 2018 a gente vendia alguns materiais de inglês que a gente vende até hoje. A gente foi na Expo Homeschooling em João Pessoa essa semana e algumas famílias falaram assim: Poxa, eu sou da época do inglês vivo, que legal. Então a gente gosta muito de se relacionar com essas famílias, a gente fica muito feliz. Vocês vão perceber que ao mesmo tempo que essa empresa tem uma visão econômica, de empresa muito forte, ela também fica muito feliz em se relacionar com essas famílias, em ajudar cada uma dessas famílias a construir a sua própria família, né? Então a gente tinha um clube do tapete, tem várias histórias legais pra caramba, custava R$ 7 e cada venda, assim, eu e a Bárbara fazia uma dancinha assim com as crianças, porque a gente ficava muito feliz, né, Bárbara? Mas Com isso é certeza. passado, isso é passado. Agora vamos. Qual foi a nossa trajetória? A nossa trajetória, ela só tem 6 anos. Lembrem-se que um CNPJ é eterno, assim, no ponto de vista que ele nunca vai acabar. Então, 5, 6 anos é quase nada, né? E aí a gente começou aulas online, começou em inglês, né? E aí depois português para estrangeiros. Aí depois as famílias foram pedindo, a gente abriu o CNPJ, as famílias foram pedindo outras matérias. A gente começou o curso de religião, que é a religião católica, aí o curso de inglês, vários outros cursos. Em 2021, 22, a gente estruturou um projeto chamado Dulcis Via para ajudar cerca de 30% do nosso mercado, que são famílias homeschoolers. A gente não atua só com famílias homeschoolers, né? O nosso CNPJ ele está aqui para dar um suporte, um complemento à educação do seu filho, né? Então, 70% está na escola e complementa com a gente, mas 30% é homeschooler. E eu queria salientar nessa parte de gestão aqui, falando um pouco mais, né? Esse é eu tenho um apreço muito pela governança, né? Então a gente montou um conselho de administração. Um conselho de administração
composto pelo Marcelo Machado, que foi presidente da Lensgear. Ele atua comigo em outros conselhos de administração também, atualmente. Uma pessoa muito experiente e ajuda a gente a organizar o projeto. Queria salientar que a empresa, ela cresce, não se ela tem um produto muito bom, mas se ela, todo dia, ela tenta estruturar cada vez melhor a sua empresa, né? Eu não sei como expressar aqui de uma melhor forma, mas o que a gente está fazendo aqui, a probabilidade de dar certo é muito alta, né? Então também tem o Rodrigo Moura, que agora é diretor da Vale do Rio Doce na área de suprimentos. Foi meu chefe na Lafarge, antes que eu trabalhava na Vale também. Então é uma pessoa que ajuda muito a gente. Eu, Bárbara, Rodrigo Moura e Marcelo Machado, a gente tem uma reunião toda semana, todo mês, para falar mais estrategicamente sobre a empresa. Isso, pessoal, por que que eu estou falando isso? Porque isso só acontece em multinacional. E a gente está aqui, uma empresa pequena, fazendo isso. Então, a probabilidade de dar certo é muito maior, sabe? Agora, é, eu queria que a Bárbara desse um pouquinho de uma visão acadêmica. Essa foto é ela na Inglaterra, foi uma grande conquista, assim. E aí, depois que ela começou a viajar direto. Aí foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos, aí foi para João Pessoa. Essa semana ela está indo para o Pará. E eu fico muito feliz, porque a Bárbara, ela estuda bastante sobre educação clássica lá na Expo Homeschooling. Falaram assim, poxa, a Bárbara é diferente, porque ela aprofunda os conhecimentos, né? Então, Bárbara, já passamos aí 15 minutos. Se você quiser falar um pouquinho, o que que é o diferencial da academia, aqueles 5 pontos que a gente bate, né? Talvez 10 minutos ali, por favor. Vou tentar ser mais breve do que isso, mas Então, tá. obrigada. Exatamente, né, pessoal? Então, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, né, isso que o Marcos falava, aquela foto que vocês viram foi uma conferência organizada por uma instituição chamada Charles Mason Institute, aconteceu em 2023, no centenário de falecimento de Charles Mason, que foi uma grande educadora que, na minha visão, né, na visão que a gente procura desenvolver aqui na Academia DD, conseguiu traduzir de uma forma bem concreta todo aquele ideal da educação clássica, aquele ideal a que, né, os gregos perseguiam, né, de buscar o bem, a beleza, a verdade. Diria que os medievais alcançaram, mas com todo o problema, né, que a gente teve depois disso, né, enfim, a Revolução Industrial e toda a longa marcha da vaca para o brejo, a nossa educação terminou sendo muito conteudista, utilitarista, e eu vejo que essa educadora em específico, Charlotte Mason, né, nela que eu inspiro o meu trabalho, conseguiu fazer com que a gente voltasse a aspirar por aqueles mesmos ideais, mas traduzindo de uma forma possível para o nosso dia a dia, né? De uma sala de aula, a gente não está nas universidades medievais, muito menos lá junto com os gregos, né? Que o pessoal dizia, as artes liberais são as artes do homem livre. Como assim o homem livre? O homem que não trabalhava, porque era quem tinha tempo de filosofar e pensar, né, nessas grandes ideias. Mas como trazer isso para uma sala de aula em grupo com um conteúdo que precisa ser dado em um determinado prazo e, enfim, mas, existem expectativas também, né? Então a gente está num país e esse país espera que as crianças aprendam uma determinada quantidade de conteúdos em um certo tempo, enfim, isso precisa ser avaliado também. Então, como trazer esse grande ideal para o concreto? Então, vejo que Charles Mason consegue nos ajudar muito nisso, porque ela vivia ali na Inglaterra vitoriana, que, embora seja um tempo bem diferente do nosso, também tem muitas semelhanças. Então, aquele era o centenário de falecimento dela. Eu me inscrevi naquela conferência como palestrante, fui aprovada e fui para lá representar não só a Academia DD, mas também o Brasil. E lá eu falei sobre a história da narração. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho melhor para vocês o que é narração, mas é uma ferramenta de assimilação do aprendizado que já os gregos usavam e que foi usado por vários educadores ao longo da história, e a Charles Mason estruturou de uma forma bem
simples da gente usar no dia a dia no método dela. E eu fui falar sobre isso, né? A história da narração, dos gregos ao Zoom, que é algo que os gregos já faziam, a gente aplica nas nossas aulas online aqui na Academia DD. Posteriormente, né, me convidaram para participar de um livro. Muito bem. Bárbara, eu acho que deu uma travada e eu queria. Eu falo disso, né, da Acho- narração no Brasil. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Agora sim, Bárbara, te convidaram para um livro, né? Isso, E. Aham. ok. Bom, e isso me leva a falar com vocês justamente sobre o que a gente oferece aqui, né, na Academia do Tisomos. Eu disse, né, que a narração era dos gregos ao Zoom. Ao Zoom, como assim? A gente oferece aqui aulas online. Então, alguns de vocês, né, já são pais da academia, já conhecem o trabalho que a gente oferece. Mas para aqueles que não sabem, nós oferecemos aulas online de todas as matérias, como o Marcos mostrava ali, né, num dos slides anteriores. A gente começou só com aulas de inglês, depois, né, também português para estrangeiros, e por iniciativa das famílias, as famílias começaram a pedir outras matérias, e a gente foi chamando outros professores para compor a nossa equipe, até que nesse momento a gente consegue já oferecer esses cursos ao vivo de todas as matérias. Então a gente oferece aqui tanto a grade regular, né, história, geografia, ciência, física, química, ao vivo, né, numa videochamada como essa que a gente está aqui, com a diferença de que são poucos alunos, né, todo mundo de câmera aberta, e outros cursos também que as escolas geralmente não oferecem, né, como latim, apreciação artística, né, enfim, a gente tem um curso que é o Clube Musique, que os alunos contemplam obras de arte, aprendem sobre a vida dos pintores, dos grandes compositores, né, que são essa nossa herança cultural. A gente tem a oficina de debate e oratória, que é para os alunos aprenderem a argumentar e identificar falácias também no discurso daquelas pessoas que não estão comprometidas com a verdade. Enfim, uma série de cursos que servem como um auxílio para as famílias, seja famílias que têm filhos em escolas regulares, seja famílias que fizeram a opção pelo homeschooling. Né? Nós não somos uma escola, nós oferecemos esses cursos livres que são esse suporte para atualmente, né, cerca de 450 alunos aqui no Brasil e também alguns outros países do mundo. A gente estava fazendo piada essa semana lá no nosso grupo dos professores, que a gente daqui a pouco vai ter um time de futebol, porque a gente tem aluno que está no Kuwait, tem aluno que está na Arábia Saudita, tem tudo com os pais jogadores de futebol, bem legal também. Temos alunos que têm os pais missionários e moram em Madagascar, temos uma aluna na Malásia, temos um aluno que mora no Irã, e para a gente dá muita alegria poder servir essas famílias que estão também fora do Brasil. Certo. Então, o que torna, né, essa plataforma de aulas online diferente de outras que existem por aí? Eu gosto de resumir isso em 5 aspectos, então queria comentar com vocês aqui de modo bem breve. O primeiro é justamente essa questão da relação. As pessoas, elas são relacionais, né? Então, mesmo que a gente esteja aqui numa aula online, né, no vídeo, enfim, é diferente de você pegar uma aula gravada. Sabe aquele curso que às vezes a pessoa compra aí nessas plataformas, Hotmart, enfim, compra lá o curso e às vezes nem lembra de assistir a aula? Ou então é aquela coisa passiva que você não tem tanta certeza assim se você está conseguindo reter o conteúdo, se você está assimilando, você não tem como perguntar nada para o professor. A gente não faz isso. Aqui a gente não grava a aula, né? Bota lá na plataforma e acabou. Não, as aulas são ao vivo e, pelas nossas regras de decoro, os alunos têm que estar de câmera aberta. O professor ele precisa estar olhando para o aluno e conforme o professor está dando a sua aula, ele olha para o aluno e vê, poxa, será que o meu aluno está entendendo? Será que não? Pela expressão facial, o professor já consegue perceber, né? Será que é melhor dar um outro exemplo? Né? Vou chamar esse aluno aqui para me responder, ou outro aluno levantou a mão, ele vai fazer uma pergunta, né? Então, a gente realmente está interessado em que o aluno entenda. A gente não tem esse espírito de chegar, dei minha aula e acabou. Não. Né? A gente realmente quer saber se o aluno entendeu, se ele está digerindo ainda aquela ideia. Não é um consumo de conteúdo passivo, né? Senta ali. Não. Precisa dessa interação de fato. E até assim, né? A gente tem esse exemplo, né? Um exemplo divertido. A gente até colocou isso num vídeo lá no Instagram, que teve um aniversário de uma professora
E os professores, os alunos entraram na sala, até cantaram parabéns para ela, fizeram um bolinho, mostraram ali no vídeo, enfim. Então, a gente realmente consegue cultivar essa relação, ainda que à distância. E a gente procura também, ao longo do ano, oferecer esses encontros presenciais. A gente viaja até algumas cidades, procura fazer alguns encontros para que os alunos possam estreitar laços com os professores. Se Deus quiser, ano que vem, em outubro, a gente vai ter o nosso primeiro convívio nacional, né, com todos os professores em um só lugar. Está bem animado para tornar isso real. Marcos, você quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto Eu da quero relação? Posso passar? comentar um pouquinho da relação, porque eu fiquei muito feliz hoje, pessoal, que a gente tem 20 funcionários e eles, sem avisar para ninguém, a gente faz um cafezinho online com eles. E eles chamaram a gente para o cafezinho online, a gente foi, e sem avisar ninguém, eles fizeram um vídeo agradecendo o trabalho deles aqui na academia, agradecendo o meu trabalho, o trabalho da Bárbara. E eu achei assim, caramba, que eu nem vou falar que eu chorei um pouquinho, né? Mas caramba, isso é relação, né? E eu sempre trabalhei em multinacional e sempre o ambiente é muito pesado, falando besteira, muito materialismo. E o que a gente conseguiu entregar aqui é extremamente subjetivo, mas para mim é um dos melhores resultados, muito maior do que o lucro, assim, né? Que é você, as pessoas por livre e espontânea vontade faz um depoimento para você, assim, né? Então eu achei aquilo ali muito bacana. E eu penso que é a cultura que ganha o jogo, né? Então, se a gente consegue construir essa cultura aqui, ela vai ganhar o jogo. E a nossa oferta para o mercado é muito superior a qualquer outra, porque tem a relação, aí depois tem a narração, que a Bárbara vai falar um pouquinho, a educação clássica para os dias de hoje, como a gente se comunica e, e um pouquinho a nossa oferta, né, Bárbara? Você quer complementar? Ou a gente Sim. pode seguir? Então, vou continuar. Ainda sobre esse aspecto da relação, né, tem uma frase da Shawn Mason que eu gosto muito, que ela fala que no final da educação, o que importa não é quanto o jovem, né, pensa naquele aluno ali, né, se formando no ensino médio, o que importa não é quanto ele sabe, mas quanto ele se importa, de fato, né? Porque a gente já está cansado de ver esse ciclo, né, de memorizar um monte de coisa só para colocar na prova e esquecer. Cada um de nós aqui é uma prova viva de que toneladas e toneladas de informações presentes nos Não, livros didáticos da, se enfim, eles eu, não pode falar. se eu pudesse falar, eu apresento essa empresa todos os dias para alguns outros empresários, que eu participo de uma coisa chamada BNI, que faz networking. E uma coisa que eu falo é assim, a educação atual, ela tem um problema, que são as massas. Então, como é que se resolve isso? Eu coloco 40 alunos na sala, não deixo ninguém falar nada, jogo bastante conteúdo, peço para ele cuspir na prova e esquecer no dia seguinte. Essa é a mentalidade dessas escolas. Por exemplo, primeiro lugar na Federal, primeiro lugar no Enem, primeiro lugar no ITA. Então, o pai, ele está muito preocupado se a criança vai passar nesses lugares, mas não está preocupado se a criança vai se formar humanamente, moralmente, intelectualmente. Então, eu vejo isso no mercado e eu vejo isso nos pais também. E às vezes algumas pessoas vão para uma outra oferta educacional, porque é mais evangélica, é mais católica, mas ela se serve muito da igreja ali e não vê qual é a metodologia que está sendo utilizada. E às vezes a metodologia utilizada é a mesma. Eu vou entupir a criança de conteúdo, mas eu não vou formar ela. Poxa, Marcos, mas isso que você está falando é extremamente subjetivo. É exatamente isso. A nossa oferta é extremamente subjetiva. A nossa oferta é formar o ser humano. Não sei se eu estou me expressando bem, Bárbara. Sim, o que eu falava, né, é quase que um alívio, né, que às vezes o aluno sente, nossa,
ufa, coloquei tudo na prova, né? Agora eu posso esquecer e me preparar para receber a nova carga de conteúdo que vai chegar, né, no próximo mês, no próximo trimestre, enfim. É um ciclo de memorizar e esquecer, né? Porque ali o que a gente está cultivando não é exatamente uma formação, que é isso que você mencionava, né? Mas são informações, né? Listas de fatos, listas de datas. Isso, de fato, informa, mas a gente não pode chamar isso de educação. Então, Exatamente. Aí, se eu pudesse continuar aqui, Bárbara, que eu acho que a gente podia acabar mais uns 5 minutinhos, falar é sobre que eu essa queria educação. tem os outros aspectos ainda que eu queria falar, dá tempo? Ah, é? Então vai lá, dá a palestra. É. Não, não é palestra, mas é que eu falei que eram 5, eu falei um, você não quer mais deixar eu falar. É porque o tempo está passando, 6h30. Não, mas calma, a gente tem tempo. Enfim. Mais 5 minutos, então. E o que eu queria falar para vocês, na verdade, assim, né, tornando concretamente, assim, né, como que é uma sala de aula, geralmente, né? O aluno, ele entra lá, tem um professor, que, digamos, né, seria esse ponto focal da aula, todos os olhos têm que estar voltados para ele o tempo todo, e aquilo que ele vai falar, os alunos vão anotar, enfim, etc. Depois os alunos vão ser testados, né, se eles conseguem ou não copiar fielmente aquilo que o professor disse. É um dos grandes problemas, né, que a gente teve na nossa própria educação. Se você pensa em ideologias, né, você tinha que colocar na prova exatamente a ideologia, muitas vezes torta, que o professor te passava ali e você era avaliado em cima disso. Mas uma vez eu ouvi uma frase nesse curso, né, de formação de professores que a gente teve nos Estados Unidos no ano passado, que diz assim, né, aquele que está falando é aquele que está pensando. Então, se numa sala de aula o professor é aquele que fala 80% do tempo e está todo mundo calado, só, né, se preocupando em copiar ou, enfim, reproduzir o que ele diz, a gente não está ensinando essas crianças, esses alunos, esses jovens a pensarem, né? Mas, enfim, então, agora, poxa, Bárbara, mas se realmente você quer fazer uma aula nesse modelo que você está descrevendo, né, que é o que a gente faz aqui na academia, não vou entrar tanto em detalhe para não usar muito o nosso tempo, mas essa estrutura de, em vez de pegar esses livros didáticos, trazer grandes autores, né, colocar os alunos em contato com esses grandes autores, ler as obras, ler junto com eles, para ensiná-los a ler bem, discutir essas ideias, né, ter espaço para que os alunos possam falar, para que os alunos possam narrar aquilo que eu dizia, né, a narração, essa ferramenta, né, de você colocar em palavras, seja oralmente, seja por escrito, aquilo que você leu. Isso é feito com as nossas leituras todas aqui na academia. Então, o aluno leu, ele precisa mostrar que ele é responsável pelo próprio aprendizado. Então, leitura lida é leitura narrada. Se o aluno leu, ele precisa falar sobre aquilo que ele leu e realmente demonstrar o domínio do conteúdo com as suas próprias palavras. A gente tem outros vídeos, né, outros materiais que explicam a eficácia disso, né, até pela neurociência atualmente, enfim. Mas o fato é que, para que você consiga fazer isso, não dá para você ter 40 alunos numa sala de aula. Como é que você vai botar 40 alunos para discutirem ideias, né? Você não vai conseguir passar nem de um parágrafo e ninguém vai falar nada, no fundo, né? Então, para que isso seja possível, a gente precisa de grupos pequenos e a gente precisa dessa interação. Como eu disse, nós não temos aqui aquele modelo de aula passiva, meramente expositiva. A gente precisa da participação dos alunos, porque a gente acredita que é assim, nessa troca, que eles vão assimilar. Tá, então isso é a questão da relação. Agora, o outro aspecto, né, é a questão de uma educação clássica viva. Quando a gente fala de educação clássica, eu gosto muito de uma definição que é o cultivo da sabedoria e das virtudes na alma. Como, né? Por meio das 7 artes liberais. E esse é o ideal, né? Esse é o objetivo, tá? Aqui que eu quero chegar. Mas como que eu vou chegar? Aqui na academia a gente usa o método Charles Mason, que é esse que eu mencionava para vocês. Charles Mason nasceu ali no finalzinho, no século XIX, início do século XX. Mas a gente não quer aqui fazer um método antigo, né? Como quem vive no meio de ácaros, de livros empoeirados, embora eu até aprecie o cheiro de livros antigos. Mas a gente quer participar, sim, de uma tradição, né? Comunicar esse legado, eu falei para vocês, né? Poxa, os alunos hoje em dia não conhecem os grandes compositores, não sabem quem é Bach, não conhecem Monet, né? Os grandes pintores, mas eles sabem todas as músicas da Galinha Pintadinha, isso quando não sabem da Anitta também, né? Enfim, então a gente tem que aproveitar para. Que pena seria, né? Imagina que você recebeu uma grande herança, sei lá, uma fazenda
lá no Mato Grosso, e aí simplesmente ninguém te conta que você é herdeiro, né? E você tá lá ralando todo dia, você podia, né, ter uma vida mais próspera se alguém te contasse que você tinha aquela fazenda e ninguém te contou. No fundo, é isso que acontece com as nossas crianças, né? Que aconteceu na nossa própria educação. A gente é herdeiro de uma grande tradição intelectual, cultural, só que essa tradição nos foi negada, né? Ela foi escondida de nós, a gente não tem acesso. E na academia a gente quer romper esse ciclo, justamente para deixar essa tradição viva, fluir e chegar, né, para as próximas gerações. Muito bom. E A gente. só um aspecto rapidinho, além dessa, quando eu falo de educação clássica viva, a gente entra nesse terceiro ponto, que é a questão da tecnologia. Algumas pessoas ficam com dúvida, né? Poxa, mas aula online, ai, mas e o tempo de tela? Importante pensar que, assim, as aulas aqui, elas não são hiperestimulantes, cheias de musiquinha, de cores, luzes piscando, não. O centro são os grandes livros. E a gente usa a tecnologia, mas sem perder essa essência, né? Não para entreter, né? Para formar, não para buscar esse agito, mas eu diria até um ambiente contemplativo nas nossas aulas. Quarto Legal. aspecto, antes que o Marcos me corte, é a identidade cristã. Rapidinho, isso é importante comentar. Vocês viram ali, né, que a gente oferece um curso de religião católica, é um curso para aqueles que querem. A gente atende aqui várias famílias que são católicas, famílias protestantes, famílias judias. A gente tem uma identidade cristã clara, né, que orienta essa escolha dos nossos livros, mesma forma como a gente se comunica. Toda aula nossa a gente inicia recitando um salmo, mas a gente nunca quer competir com aquilo que a sua família ensina em casa, né? Então a gente respeita o protagonismo dos pais na instrução religiosa dos seus filhos, né? Em nenhuma aula da academia vai ter qualquer coisa que choque com aquilo que você ensina para os seus filhos nesse aspecto, né? Legal. É, e só ainda nesse aspecto de identidade cristã, a gente acredita que parte dessa identidade é não ficar fazendo marketing do medo. Né, Marcos? Quer comentar um Muito pouquinho bom. sobre isso? Ah, eu quero, porque hoje em dia a gente vê que muitas ofertas educacionais, muitas empresas ficam botando medo nas famílias. E as famílias, ao meu ponto de vista, caem igual um patinho, né? Ficam demonizando a escola. Eu não tenho nada contra a escola. Eu conheço várias escolas muito boas. Ficam demonizando o homeschool, fica demonizando uma certa metodologia, né? E as famílias vão e não tomam decisões erradas. Então a gente não se comunica assim. A gente se comunica mostrando nossa oferta educacional, a gente não quer falar mal de nenhuma instituição, a gente não quer falar mal de nenhuma pessoa, a gente quer comunicar a nossa oferta com alegria, a gente quer que as pessoas venham para cá pela alegria, não pelo medo, né? Ah, vai acabar, ou tudo está errado ali fora, e a internet não presta, então a internet não é ruim, a gente tem que saber utilizá-la, né? A escola é ruim, não, tem que saber utilizá-la. Não, o Brasil é horrível, não, o Brasil é maravilhoso. Claro que tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Então a gente sempre olha o copo mais cheio. E aqui internamente também. A nossa cultura que passa para os funcionários é nunca falar mal de ninguém, nunca pensar mal de ninguém, nunca trazer notícia pessimista e sempre ter uma alegria, assim, né? Quem não sabe sorrir não venha trabalhar na Academia DD. Acho que Marcos, explica um pouco isso, né, Bárbara? Podemos ir sim. para frente, né? E o último Então, aspecto que eu queria falar rapidinho, né, dessa questão do diferencial, que ajuda a entender o que a gente está oferecendo aqui, você já comentou, né, que a Academia DD não é só para homeschoolers, também não é contra o homeschooling. A gente atende vários tipos de família, como eu falei, tem missionário, tem artista, tem atleta, tem gente que é do interior, tem gente que é do exterior, e a gente quer oferecer essa liberdade, essa flexibilidade, mas com estrutura. Então, ó, você escolhe, poxa, eu quero todas as matérias. Não, eu quero só inglês. Ah, eu quero só química e matemática. Ótimo, você escolhe o que você quer e a gente vai acompanhar de perto o progresso do seu filho naquela disciplina. A gente vai registrar frequência, a gente vai ter as avaliações trimestrais, a gente vai ter as preceptorias, né, que são reuniões assim como uma mentoria, né, que tem os pais ali e o professor para propor constantemente essas metas ali de aprimoramento individual. Então, isso é o que mais gera valor. A preceptoria é extremamente importante. não é uma proposta assim, ah, eu quero aqui explodir, quero dar aula para a multidão. Não, eu quero dar aula para aquele aluno. Aquele aluno tem que ser visto, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser acompanhado, não é para ele Muito ser um bom. número, né? Olha, E
Desde 2019, então, a gente está oferecendo esse trabalho, né, que eu gosto de resumir dizendo que é um ambiente seguro e livre dessa doutrinação ideológica, para oferecer realmente uma educação de excelência, mesmo a quilômetros de distância, né? Então, Muito bom. é isso. Terminei. Maravilha, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa oferta educacional é muito boa. A Bárbara falou uma palavra aí, estrutura. Aqui todo mundo, às vezes a mãe compara com outras ofertas, né? Ah, ali está mais barato, ali está mais caro. Pensa o seguinte: quantos alunos vai ter na sala do meu filho? Vai ser uma aula passiva ou uma aula ativa? Aquela empresa ali está pagando todos os impostos e tudo mais? Então aqui vocês vão ver que a gente paga todos os impostos, tal, e isso agrega, e essa qualidade agrega um valor ao nosso curso, né? Então, mudando de assunto, eu só queria finalizar essa fala da Bárbara com esse vídeo aqui, que eu achei super legal, um depoimento de uma criancinha. Espero que vocês gostem. Nossa aluna, Eu também Isabela. fiquei um pouquinho emocionado, né? Mas é legal isso aqui. Então vamos lá. Vamos ver se passa. Pode respirar. Feliz Dia dos Professores. O ABC vocês nos ensinam, também aprendemos poesias que rimam. Ajudam a gente a fazer narrações em muitas ocasiões. Descobrimos a história com nostalgia, viajamos o mundo em geografia. Ditado, fazemos em artes da linguagem. Em ciências, contemplamos a paisagem. Séries, estudamos em inglês. Em aquarela, pintamos degradês. O professor de matemática nos ensina a contar. Quantos versinhos estão a rimar? Mas a maior lição é aquela que aprendemos em religião. É amar a Deus de todo o coração. Obrigada, queridos professores. Juntos chegaremos ao céu e veremos um arco-íris com muitas cores. Registraremos no Diário da Natureza. Ser aluna de vocês é uma riqueza. Vamos lá. Muito bacana, né, pessoal? Eu achei muito legal. Esse vídeo, ele foi gravado no nosso sarau. Trimestralmente, quer dizer, mensalmente, a gente faz uma reunião com os alunos em que eles apresentam poesias, né? Cantam, Legal. dançam, mostram patinação, enfim. Então é bem legal para a gente poder ter esse momento com eles também. Muito bom. Então, esse é o momento que a gente fala sobre o nosso negócio. Esse é o nosso negócio. Espero que nesses 20 minutos, a gente conseguiu mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Agora, vamos mostrar um pouquinho, mais tecnicamente, assim, os nossos resultados, Bárbara. O que a gente conseguiu chegar até agora, né? Então, pessoal, aqui estão os nossos resultados da nossa empresa, nossa querida empresa. Aqui é a nossa receita, a gente começou em 2019, fazendo mais ou menos 18 mil reais por mês, por ano, 18 mil reais por ano, fazia R$ 1.000 por mês. Agora a gente já está fazendo 2 milhões, quase 2 milhões e meio. Eu queria chamar a atenção para o tempo, em apenas 4, 5 anos, né? Então, a grande maioria das empresas morre no primeiro ano, cerca de 50%. Cerca de 80% não consegue passar de 1 milhão no segundo ano. Quer dizer, cerca de 80% morrem no segundo ano e só 10% das empresas que nascem conseguem passar de 1 milhão. A gente está em 2 milhões e meio em 5 anos. Então, eu gostaria de estar num nível muito maior, né? Mas eu acho que é um bom resultado isso aqui. Aqui é o nosso lucro, né? Então, a gente fazia o sócio, quando ele tem um pedaço da empresa, são 50 sócios que a gente tem. São 50 famílias que investem na gente. A gente vendeu 10% da empresa já, por R$ 500 milhão. Então, o sócio que tem 1% da empresa, ele teria direito de 1% desse lucro, de 2 mil. E agora, a gente já está chegando esse ano a 300 e tantos mil.
É claro que a gente aprendeu muito, principalmente com esse prejuízo aqui, mas isso aqui foi uma grande pós-graduação para mim, e a gente superou isso. Tem uma frase que a Bárbara gosta muito de falar, né, Bárbara? Intermedium monsium per transibunt aquae. A água vai passar pelas montanhas. Vocês não sabem a quantidade de dificuldades que a gente já passou aqui nessa empresa sendo dono, né? É full-time job. E a gente tem muita resiliência para passar por isso. Eu acredito que isso é o maior valor da empresa. Aqui é o lucro por ação, né? Quando você compra um pedaço da empresa, você está comprando um pedaço do lucro. E ele vai chegar aqui no maior lucro da série histórica. Aqui eu queria chamar muita atenção. O primeiro trimestre desse ano foi o maior lucro da série histórica naquela época. O segundo trimestre foi o maior lucro da série histórica daquela época. E o terceiro trimestre foi o maior lucro que a gente já teve na série histórica. A gente está 4 trimestres consecutivos, há um ano, todos os trimestres, trimestre após trimestre, fazendo o melhor lucro. Então, eu penso que a gente aprendeu muito com os erros e a gente está aprendendo muito e está conseguindo acertar a veia da empresa para trazer mais crescimento ainda. Aqui é uma foto da empresa, né? A receita, o lucro e a dívida. É, Só queria falar um pouquinho. Marcos, só comenta um pouquinho da questão. Depois você vai enviar o PDF lá no grupo, né? Porque está passando um pouquinho rápido. Sim, eu vou enviar lá no grupo, é, e também vou enviar outros materiais. Você quer falar mais alguma coisa, Bárbara? Eu queria só que você explicasse um pouquinho para alguém que de repente nunca teve essa experiência, né, de ser sócio de uma empresa. O que que significa ser sócio de uma empresa? Por que que alguém deveria ser sócio da Academia DD ou de qualquer outra empresa? Maravilha, eu vou falar isso e a gente já vai finalizar a reunião agora. Depois vai abrir para perguntas se alguém tiver. Mas antes eu preciso falar de um bloco que é o bloco da cultura. Então vamos falar. Pessoal, eu sou apaixonado por analisar empresas. Eu já analisei mais de 500 empresas aqui no Brasil e Estados Unidos. E eu já invisto, a nossa família já investe a gente vai bater quase 20 anos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem uma carteira mais ou menos de 30 empresas. A Academia do Tisdomos é mais uma dessas empresas, né? Que a gente tem uma participação ali de 90%. O que mais eu fico analisando as empresas é a cultura. E a cultura, quando tem uma empresa com uma cultura boa, uma cultura forte, ela passa por qualquer dificuldade. Ela perdura no tempo e ela gera um valor absurdo para as famílias. E eu queria dizer que eu estou construindo essa cultura aqui. É uma cultura da disciplina, é uma cultura de utilizar muito bem cada centavo, cada capital. É uma cultura de jogar nas 4 linhas. Todo mundo é CLT aqui, outros concorrentes não têm CLT, então fica uma luta não fair, mas a gente prefere, a gente paga bastante imposto aqui, vocês, quem é sócio, vê lá no DRE. Então a gente quer jogar nas 4 linhas. Por quê? Porque se eu ficar um mês sem pagar imposto, 3 meses depois todos os sócios ficam sabendo. E a gente quer diminuir os riscos da operação. A gente quer entregar bastante governança. Então, a gente tem um conselho de administração, tem os calls de resultados. Nesse último, vários empresários participaram e falaram assim: caramba, parece que eu estou numa reunião de multinacional e a gente está fazendo 2 milhões por ano, né? Quando eu trabalhava na Vale, eu trabalhava em contratos que era acima de meio bilhão, né? Então, eu tenho muita experiência, eu estou trazendo essa experiência para cá e eu acho que esse valor subjetivo é o maior valor da empresa. Tanto para os sócios, né? A gente busca excelência. Então, a excelência não tem fim, né? Então, você alcançou um nível, a gente alcançou agora
R$ 98.000 de lucro trimestralmente. E eu escrevi uma carta para esses sócios. Poxa, a gente alcançou isso, muito bem, vamos comemorar, mas trimestre que vem a gente quer melhorar. E é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros. A gente está aqui para uma corrida eterna, é uma maratona. Então, eu quero fazer meu trabalho aqui, mas quero passar essa empresa para meus filhos, para outros diretores, que levem a empresa para frente. E não fiquem olhando trimestre a cada trimestre, mas o longo prazo. Por que que eu estou falando isso tudo? Porque se a gente quer sócios que pensem assim. A gente quer sócios que invistam R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000, tanto faz, mas que queiram ser sócios da gente para a vida toda. E é isso, o longo prazo, que gera mais valor, né? Então, por exemplo, se a gente, vamos supor, o Banco Itaú, né, que todo mundo conhece, aí, uma empresa bem bacana. Ela nasceu quando meu pai nasceu, em 1942, mais ou menos. Se alguém tivesse lá comprado, sei lá, 1% do Itaú, estaria bilionário agora, né? Mas demorou todo esse tempo para nascer. Demorou muito tempo, né? O Itaú bateu agora 100 anos, né? Então, imagina. Calma aí, só um segundo. Esse celular que eu comprei, Bárbara, agora fica tocando, irmão. Mas tudo bem. O ao vivo é assim mesmo, né? A Bárbara fez eu comprar um celular, pessoal. O som Desculpa. não tá saindo aqui. Então, eu quero esses sócios, tá? Se você quer comprar agora e vender amanhã, não venha ser sócio da academia. Se você acha que isso é uma renda fixa, não venha ser sócio da academia. Isso aqui é um jogo de risco. A gente pode quebrar amanhã, né? Mas eu quero diminuir esses riscos. Então, eu queria falar isso da cultura. E a prova dessa cultura é esse depoimento que a gente recebeu dos funcionários, que eu até fiquei muito emocionado. O pessoal está comprando essa cultura. Espero ter falado da melhor forma possível. Agora eu vou por último bloco, Bárbara, pode ser? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Mas É, você vai comentar aquilo que eu tinha pedido sobre por que ser sócio da Academia LD ou de qualquer outra empresa? sim, vou comentar. Bárbara, se você quiser me ajudar nessa parte, pode ajudar. Então, seja sócio do nosso negócio. Esse é o último bloco, pessoal. Por que ser sócio de uma empresa? Porque a empresa é o único ativo real que gera valor, né? Então, tem um estudo mostrando lá US$ 1 é, investido no mercado há 200 anos atrás. Investido no ouro, ele saiu de 1 para 3.000, que legal, né? Investido na renda fixa, ele saiu de 1 para 10.000, caramba, maravilha, né? Investido em ações, né? Saiu de 1 para 900.000. Por quê? Porque se não fosse assim, nenhuma empresa existiria. A empresa serve para gerar valor para os sócios, executando uma missão. Então, eu gosto muito do mercado americano, que ele, por que é tão, eu morei lá um tempo e por que lá é tão rico e aqui é tão pobre? Porque lá praticamente 100% nas famílias investem em ações. E aqui é 0,5% da população, ninguém investe em ações. Mas o grande valor a riqueza de patrimonial das famílias estão nas empresas. Elas que geram valor, né? Eu lembro pagando a Coca-Cola a R$ 1 e agora a Coca-Cola está R$ 12. Por quê? Vai vir na inflação, ela vai jogando no cliente. Então ela consegue gerar valor. Os outros ativos não geram valor. Então, na minha visão, seria muito importante que todas as famílias investissem em ações. Não só na academia, mas tivesse uma carteira de ações. Eu comecei a investir com 20, acho que 20 e tantos anos. Eu tenho 41 ou 42, né, Bárbara? E aí eu 41. falei assim, e a gente Nem ele sabe recebia quantos anos ele tem. dividendos. Dividendos. É, então eu falei assim, poxa, quando eu tiver 60 anos, eu quero receber mais dividendos do que salário. E isso a gente conseguiu, sei lá,
quando eu tinha uns 35 anos, depois de 15 anos investindo em ações. Então, é muito importante investir em ações. Ah, eu vou parar de trabalhar? Não. O trabalho santifica o homem. Eu quero trabalhar até 100 anos de idade, né? Mas é muito importante para famílias ter uma renda passiva que suporte a criação dos filhos e os projetos, né? Marcos, mas explica um pouquinho, né? Como que funciona essa questão, de qual a diferença de cota para ação? Legal. Isso eu tenho que falar no finalzinho. Seja sócio da Academia DD. Retorno aos sócios. Então, a gente tem uma metodologia aqui que eu aprendi muito nos Estados Unidos, que é Monthly Dividends Aristocrats. É pagar todos os meses proventos para os sócios. Então, a gente tem 50 sócios. E eu já vou falar sobre isso. Então, a gente tem 50 sócios e a gente começou a pagar proventos mensalmente em 2021. Já são 5 anos pagando proventos para essas 50 famílias. E eles sempre vão crescendo. Conforme o lucro vai crescendo, eles vão crescendo. Qual é o retorno de ser sócio da Academia Dulcis Domus? Primeiro, ter a propriedade, um pedaço da empresa, que pode valer cada vez mais no futuro. Se a empresa for bem administrada, e eu quero passar isso para vocês, para os senhores, em 2022 a empresa valia 4 milhões e agora ela está valendo 6 milhões. Então já cresceu 40% em apenas 3 anos. Mas quando eu abri essa empresa, ela valia R$ 1.000. A gente investiu mais ou menos 150 mil nessa empresa. Então ela valia R$ 1.000 e agora está valendo 6 milhões. Então, a gente tem uma propriedade que ela vai valorizando, se ela for bem administrada. Isso não é só essa parte, mas também o recebimento de proventos todos os meses, por mais de 5 anos. Consecutivamente, a gente paga provento aos sócios todo mês. Isso tem muita gente que não conhece a gente, mas vai ganhando confiança. Na Expo Homeschooling, eu conheci o Thiago. Ele é sócio nosso, investiu aqui uns R$ 10.000 há uns 3 anos atrás. E a gente nunca tinha se visto. E a gente se encontrou lá. Aí ele, pô, você existe mesmo, tal. Então a gente paga esses proventos para vocês terem certeza que o projeto é sério. E melhoria na gestão. Por que que eu falo tanto de gestão? Porque se a empresa entrega melhores resultados, os sócios passam a deter um ativo de mais qualidade e menos riscos. Por isso que todo mundo é CLT, por isso que a gente paga imposto, para diminuir os riscos. Por exemplo, no primeiro trimestre, a gente tinha 70 mil de lucro. Se você tem 10% da empresa, você tinha direito a 10% desse lucro. Agora, o nosso lucro no terceiro trimestre já foi para 98 mil. Então, o seu lucro aumentou. Nosso objetivo é implementar uma estratégia de pagamento mensal de dividendos. Com essa abordagem, buscamos ganhar a confiança das famílias que investem na nossa empresa, além de proporcionar uma segurança e previsibilidade para elas. Queremos ter sócios minoritários. A gente já recebeu 3 ofertas para comprar a empresa. Uma delas foi bem bacana. Talvez poderia até ser vendida por 80% da empresa. Eu e a Bárbara receber talvez 5 milhões. Mas a gente não gosta disso. A gente quer ser sócios minoritários. Por quê? Porque a gente quer sempre A manter os gente valores da quer empresa. ter, né? Ter sócios minoritários, não ser. Exatamente, ter sócio minoritário. A gente nunca quer vender mais do que 50% da empresa. Por quê? Porque a gente mantém os valores da empresa. Em 2019, ela valia R$ 1.000, a gente tinha 100%. Aí depois ela começou a 1,5 milhão, aí entraram 2 sócios, 3 milhões, 4 sócios. 4 milhões entraram 20 sócios, 6 milhões entraram 30, 6 milhões e 300, 50 sócios. E agora a gente está vendendo 5% da empresa. Todo ano a gente vai vendendo 5% para conseguir cada vez mais famílias. Como é que a gente funda... Marcos, só volta ali rapidinho no slide anterior,
que menciona a questão ali, né, que atualmente é via proventos sobre contratos de mútuo. Explica um pouquinho o que que é esse contrato de Beleza, eu mútuo. vou explicar no último slide. Ah, tá. Como é que a gente fundamenta o valor da empresa? Para calcular o valor da empresa, a gente gosta muito da análise fundamentalista. Eu sei que muita gente não entende aqui, mas eu gosto muito de análise a mercado, né? Então se baseia muito em múltiplos. Claro que essa reunião aqui a gente tentou fazer em 1 hora, pessoal. Se vocês quiserem conversar comigo, seria um prazer depois, tá? Então, por exemplo, em 2019, ela fazia 2.000 de lucro. Se você tiver um pedaço da empresa, você tinha direito a 2.000 um pedaço desse lucro. Só que conforme a empresa vai crescendo, esse ano a gente já espera fazer 340.000 de lucro. Pessoal, só passaram 5 anos, tá? Então, acho que isso aqui é bárbaro. É um resultado maravilhoso, né? Sim. Imagina daqui a 10 anos. Eu acho Ano que o que legal é vem, pensar, eu gosto de pensar na comparação da pizza, né? Então, imagina, se você tivesse lá, poxa, eu quero 1% dessa empresa lá em 2020, seria 1% desses 139.380. Agora, esses 1% continuam sendo seus, né? Agora tá lá em 340 mil, em 2025, você teria 1% desses 340 mil. Imagina, quando a gente estiver fazendo, sei lá, 400 mil, 500 mil, 600 mil de lucro, se Deus quiser, né? O céu é o limite. Você continuaria tendo 1% disso. Então, você exatamente. compra ali uma fatia de pizza. Só que você comprou a fatia. Se a sua pizza é brotinho, você tem uma fatia de uma brotinha. Mas se a pizza cresce e vira uma pizza família, você continua tendo uma fatia de uma pizza família, ou seja, você cresce junto. Por isso que eu falei lá no início, né? A gente quer famílias que queiram crescer junto com a gente. A gente não quer uma doação, mas a gente quer que você veja isso daqui como realmente algo de valor, né, para você investir para sua família crescer também. Exatamente. Então, para quem não conhece, 2 milhões de receita é praticamente nada, pessoal. É uma empresa assim muito pequena ainda. E ela é muito pequena, mas está extremamente bem administrada. Então, esse eu gostaria de ressaltar que é o maior valor da empresa, ela ser muito bem administrada. Então, a gente vai conseguir passar por qualquer dificuldade e a gente vai conseguir entregar uma oferta para o mercado muito superior às outras, o que vai fazer a receita crescer cada vez mais e ter cada vez mais lucro. O lucro é um certificado de performance, né? Então, para o ano que vem, eu acredito muito que a gente vai conseguir bater 400 mil. Em 2027, provavelmente a gente vai estar chegando perto de 500 mil. Em 28, 600. Talvez em 2030, chegue ali perto da casa de 1 milhão. Claro que é um sonho, Marcos. Você tem bola de cristal? Não, não tem bola de cristal. Não posso garantir nada. Mas, pela experiência que eu tenho, em 2030 a gente está querendo chegar perto de 1 milhão de reais de lucro, né? Então, imagina uma pessoa que comprou a empresa há 5 anos atrás, né? Então, lucro por ação, né? Você vê que a quantidade de ações, ela não muda. Ou seja, a gente não está diluindo ninguém. Realmente, eu e a Bárbara, a gente está perdendo a nossa participação e está trazendo os sócios. E o valor da empresa, né? R$ 1.000, depois 1 milhão, agora 6.400.000. É, então, tem um número que eu gosto muito, que é o lucro dividido pelo preço, né? Se a gente pegasse 200 mil e dividido por 6 milhões, dava um indicador de 26. Agora, 300 mil dividido por 6 milhões dá 18. Ou seja, a empresa está mais barata do que o ano passado, né? Mas teve épocas que ela estava mais barata, mas isso não importa, o preço não importa. O importante é que você compre uma empresa bem administrada, que ela dê lucro e ela cresça. Aqui é a cota da empresa, né? Então começou com R$ 1 e agora está chegando perto de 30. E os sócios entrando. Aqui são os proventos que eu acabei de falar. Eu queria falar desse slide aqui, pessoal. Essa é a primeira vez que eu mostro. Eu queria falar para a Bárbara. Olha só, Bárbara. Eu e a Bárbara, em 2018, a gente vendeu 150 mil, mais ou menos, em ações da nossa carteira e investimos nesse projeto. Acreditamos nele. E esse CNPJ, que faz aniversário hoje,
já fez um payout, já pagou para os sócios, para mim, para a Bárbara, para todas essas 50 famílias, se a gente for acumulando tudo, 1.400.000, Bárbara, que é essa linha verde, isso aqui é o acumulado. Então, em praticamente 5 anos, 6 anos, já saiu dessa empresa 1.400.000. E a gente investiu lá 150 mil, mais ou menos. Então, por que eu gosto de mostrar esse gráfico? Para mostrar a força que esse CNPJ tem de pagar proventos para os sócios, de gerar valor para os sócios. Como funciona o contrato de mútuo? E aí eu finalizo. Você pode comprar um pedaço da nossa empresa, a gente ficaria muito feliz se você fosse nosso sócio, se você se aproximasse da gente e aumentasse essa coalizão de famílias. Hoje são 50, mas a gente quer ter 100, 200, 300, 400 famílias. A gente não gosta de sócio grande, a gente gosta de sócio pequeno. Então você, Marcos, eu queria comprar um pedaço da empresa, eu tenho R$ 1.000 aqui para investir, eu tenho R$ 100 para investir, eu tenho 200 mil para investir, tanto faz o valor. Aí você manda 100, vamos supor, R$ 1.000 para o CNPJ, num Pix, e aí você assina um contrato de mútuo. Esse contrato de mútuo é um contrato que vai durar 10 anos. Falando assim, fulaninho investiu R$ 1.000 e tem, sei lá, 1% da empresa. Valor hipotético. 1% da empresa. Quando essa empresa, a gente está no regime Simples Nacional, que é o segundo regime ali, né? Depois do MEI. Quando essa empresa atingir o lucro real, que é 5 milhões mais ou menos, a gente vai converter esse contrato de mútuo, que é uma dívida, em ações. Se o sócio quiser converter, ela vai parar de receber proventos e vai receber dividendos. Se ele não quiser converter, a gente devolve o dinheiro e ele para a sociedade. Só pode fazer isso daqui a 10 anos. Se passar 10 anos e a gente não conseguir se transformar num lucro real, a gente pode alongar esse contrato por mais 10 anos. Então, tecnicamente, é assim que funciona. Eu gosto muito do contrato de mútuo, porque a gente não conhece tão bem essas pessoas. Se essas pessoas que são sócias da empresa tiver um passivo, tiver uma dívida, tiver algum problema judicial, esse passivo não consegue entrar na empresa. E se a gente parar de pagar impostos, tiver algum problema na justiça, a nosso passivo não acessa os investidores. Então, esse dispositivo jurídico é muito bom, que deixa cada um mais blindado. Bárbara, eu terminei meu discurso por aqui. Você tem alguma dúvida? Acho que a gente pode abrir, né? Se caso alguém queira mandar alguma pergunta aqui no chat. É, Legal. Então, pessoal, se você quiser agora abrir o seu microfone, falar um pouquinho com a gente, ou pode mandar falar no uma. microfone também, não precisa ser só no chat, não. Tá aqui Seria um grande prazer. para Ou responder. então escrever alguma dúvida aqui. A Aparecida está escrevendo um pouquinho aqui, vamos ver se ela termina. Mas espero que tenha conseguido dar um panorama para vocês, né? Carlos, Débora, tudo bem? Vocês querem falar um Podem pouquinho? falar, pode abrir aí. Isso, boa noite. Boa Tudo bom? noite, bem-vindos. Então, falhou um pouquinho, Marcos, ali quando você estava explanando a questão da entrada das cotas, aí da participação, que falhou. Se você puder repetir um pouquinho, não sei, rapidamente. Claro. Você, por exemplo, quer ser sócio nosso, então você pode investir qualquer valor. Vamos supor que você vai investir R$ 1.000. Aí você assina um contrato de mútuo, que é um contrato muito bacana. E aí lá tá, o Carlos botou R$ 1.000 e tem direito a 0,5% da empresa. E aí a gente vai pegar o lucro trimestral, 0,5% da X. E aí todo mês você vai receber esses proventos. Conforme o lucro da empresa vai aumentando, você vai recebendo mais.
qual o risco? É a empresa quebrar. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, né, Bárbara? Eu botei todas as minhas fichas aqui, espero que Eu não. também, Então, a tomara minha. que não quebre, hein? Não, brincadeira, mas é, até por isso a gente tem uma questão, né, nossa, que a gente é, não quer ninguém fazendo loucura, assim, né? Porque às vezes a pessoa se empolga, fala, nossa, que bacana, né? Tá crescendo muito, o lucro tá aumentando, mas a gente não deixa as pessoas investirem um valor que represente uma quantidade muito grande do patrimônio dela, sabe? Até para proteger as pessoas, né, envolvidas. Então a gente quer que as pessoas venham investir, claro, né, cresçam junto com a gente, mas dentro da segurança, né? Até para sua família também, né? Aham, entendi. Legal. Carlos, O espero. Ângelo mandou uma pergunta aqui no chat. Ele falou assim: Olá, boa noite. Por favor, qual o percentual mensal de dividendos? Ótima pergunta. Então, a gente não quer nenhum sócio que ache que o contrato de multa é uma renda fixa. Aqui é uma atividade de risco, né? Então, o que que a gente faz? A gente tem um lucro. Por exemplo, esse trimestre deu R$ 98.000 de lucro. A gente pegou esse lucro e distribuiu 70%, né? Então, se você tem 10% da empresa, você tinha direito a 9.000 e tantos de lucro. E aí, 70% desse valor a gente distribuiu para os sócios, no caso você. 30% ficou na empresa para a gente aumentar o lucro, né? Investindo em marketing, em processos. Isso a gente está fazendo sempre. Por exemplo, primeiro trimestre deu 70.000. A gente pegou, sei lá, 70% daquele valor e distribuiu. Aí um pedaço ficou na empresa. Aí no próximo trimestre deu 80.000. A gente fez a mesma coisa. Distribuiu a grande maioria e ficou um pouco para a empresa. Aí no trimestre seguinte deu 90.000. E assim vai. Então, isso a gente chama tecnicamente de payout, a taxa de payout. Atualmente está em 70% do lucro, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter um lucro aí de mais ou menos 340.000. Praticamente 70% a gente vai distribuir para os sócios. 30% vai ficar com a gente. Não com a gente, com a empresa, para ela crescer. Ano que vem, eu acredito muito que a gente vai conseguir chegar em 400.000 de lucro. A gente deve distribuir mais ou menos uns 60, 70%. Então, nunca pensa como uma taxa, mas sempre pensa como uma parte do lucro, né? E aí depende muito da sua participação. Se você tem 1%, tem 2%. Exatamente. A Aparecida perguntou também qual que é o canal de atendimento ou o WhatsApp para quem quiser entrar em contato, né, e fazer o contrato. Eu falei com ela aqui que ela pode mandar um número aqui no chat que a É, gente chama ela também, mas já que vai ficar gravado, é bom você falar também, né, para quem estiver assistindo isso exatamente. aqui depois. Legal. O meu telefone é 41 9 9637 7300. Eu coloquei aí no chat. Vou colocar lá no YouTube também. É só entrar em contato comigo. Qual o Ah, prazo para isso, a fazer Gabriela perguntou. investimento? Então, Gabriela, a gente recebe investidores já vão fazer 4 anos, né? Então, todos os anos a gente recebe esses investidores. Uma vez por ano, a gente tenta fazer uma reunião maior para explicar melhor. Quão antes você investir, melhor, porque a empresa, como ela está melhorando os resultados, ela vai ficando mais cara, né? Ano passado ela valia 6 milhões, hoje é 6 milhões, praticamente 6 milhões e 500. 6 milhões e 400. Só que a gente aumentou o lucro. Então, no próximo trimestre, agora em janeiro, a gente vai aumentar o valor da empresa. Talvez vá para 6 milhões e 600, alguma coisa assim, né? E eu sempre acho que é bom entrar empresa, você não entra tudo de uma vez. Você compra um pedaço, aí compra outro, vai entrando devagar.
e saindo devagar. É uma estratégia que eu uso muito para investimento. Isso, porque a gente não tem assim uma data limite, do tipo, investe até amanhã, 23h59, senão não investe nunca mais. Não, não é isso. A gente não É, quer esse, a gente esse não está tipo de relação. vendendo um produto aqui, tá, pessoal? A gente está vendendo um pedaço da empresa. É, a gente tem uma margem bacana, está 18%, eu acredito que ela vai para 20%. Então tem um retorno, mas também tem um risco, né? A gente está no Brasil, trabalhar aqui não é fácil, mas eu acredito que empresa boa, ela tem sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, na Zâmbia, em qualquer lugar. E empresa ruim dá errado em qualquer lugar, até nos Estados Unidos. Então a gente tem uma visão mais copo cheio, assim, né? Não ficar reclamando tanto e trabalhando mais. Muito bom. O Ângelo está escrevendo um negocinho Acho que ali. ele tem talvez mais alguma pergunta. E também, gente, vocês fiquem à vontade. Vocês estão vendo aí o WhatsApp do Marcos? Poxa, Marcos, eu quero tomar um café com você aí para você me explicar devagar tudo de novo. Ele marca, ele é bem paciente. Eu sou bem Hoje ele paciente. pareceu que ele não é paciente, porque ele é muito pontual. Acho que ele já está se coçando, porque já passou 15 minutos do horário. Mas Não, é porque se muito deixar, a bem. Bárbara vai falando, 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 falando e não para nunca. Quer Gente, ler mas vamos aí? Quer ler aí, Bárbara, a pergunta? Na verdade, acho que não é uma pergunta. Ele está agradecendo a Aham. atenção e informação. Vão conversar e, se tiverem interesse, voltam falando privado. É o que a gente pede para cada um, né? Pensem aí, avaliem com a família de vocês. É, a gente aqui, né, na Academia DD, se vocês, não sei se vocês já notaram, né? Mas existe um grande movimento de grandes grupos, né, relacionados à educação que compram escolas, né? Então, tem o grupo X, o grupo Y, o grupo Z, tem escolas que celebram, nossa, que legal, né? Finalmente, agora vamos ser comprados, né? Tem pessoas que o grande prazer da vida delas é criar uma empresa que seja muito valorizada para poder vender para alguém e ficar rico, né? Não é o que a gente quer aqui. A gente não quer essa empresa aqui para vender para um grupo grande, nem para nada nesse sentido, até por isso que o Marcos mencionou que a gente quer sócios minoritários, porque a gente quer manter a identidade da academia. E aqui a gente não quer ser um grupinho assim de professores, 5 gatos pingados aqui tentando sobreviver. Não, a gente quer ter uma empresa que seja forte para brigar com outras empresas fortes. Porque mais do que você ficar reclamando do que está acontecendo por aí, ou de como fazem isso, ou como não fazem aquilo, é necessário que as pessoas se mexam, né, e façam alguma coisa. Enfim, então, só eu e o Marcos, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Por isso que a gente precisa dessas famílias que acreditem e que queiram sonhar junto com a gente. Então, se isso aqui fez sentido para vocês, fiquem à vontade para entrar em contato, a gente tira todas as dúvidas de vocês e para a gente vai ser uma grande alegria poder recebê-los aqui como sócios na Academia DD. Maravilha. Fiquei muito feliz com esse evento, pessoal. Queria convidar todos que não saiam daquele grupo. Naquele grupo, trimestralmente, eu mostro os resultados. Então, agora em janeiro, eu vou mostrar o resultado do quarto trimestre. E aí vocês podem ir olhando os resultados, vocês podem participar da reunião, falar comigo, ir me conhecendo melhor. E aí no futuro vocês podem ser sócios também. Ficaria muito feliz se vocês pudessem convidar pessoas para aquele grupo. É só mandar um link para o seu amigo e convidar. Aqui a gente quer conhecer cada vez mais essas famílias. André, que legal que você está aqui, hein? Então, mais alguma dúvida? Bom te ver também, Gabi. A gente se encontra logo, hein? Amanhã, eu acho, né? Ah, vocês vão Muito lá no bom. Pará? Que legal. A Gabi vai Então, estar lá na conferência. legal. Não tendo mais dúvidas, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.